Som. Vamos chamar as crianças aqui na frente. Elas poderão ouvir a palavra de Deus também na linguagem delas. Vamos orar? Estenda a sua mão para cá em nome de Jesus. Vamos orar pelas nossas crianças? Senhor, nós abençoamos, Pai, essas crianças, que elas possam nesse momento aprender de Ti, Pai. Senhor, que elas possam Te amar, viver para Ti, que elas possam Te servir, Pai. Que nenhuma delas venha se desviar dos Teus caminhos, mas que elas possam mostrar Jesus com a vida delas, Pai. Dá sabedoria aos pais, Pai, para ensinar, para poder ter sabedoria, Pai, para ensinar elas nos Teus caminhos, Pai, em nome de Jesus. Amém. Amém? Pode ir lá, criançada. Glória a Deus. Tira isso aqui. Como é que você está, meu irmão? Tá bem? Amém? Amém ou não? Glória a Deus. O nosso bispo passou um pouco mal, como você deve ter reparado, mas já está tudo bem, graças a Deus. Ele foi lá atrás. Foi só meu iPad. É meu. Graças a Deus. Não, é dele. Graças a Deus, ele está bem. Já está, acho que deve estar até ali em cima. Mas não precisa se preocupar. O bispo está bem. Caiu um pouquinho a pressão dele, mas já está tudo nos conformes em nome de Jesus. Amém? Vamos orar também pelo bispo. Gostaria que você abrisse a sua Bíblia no livro de Deuteronômio, capítulo 30. Deuteronômio, capítulo 30. Vamos ler do verso 15 até o 20. Se puder colocar aqui para mim, porque não tem nos slides. Glória a Deus. Amém? Abriu sua Bíblia? Deuteronômio, capítulo 30, versículo 15 ao 20, eu estou lendo nessa versão ARA, tá bom? Vê que proponho hoje a vida e o bem, a morte e o mal. Se guardares o mandamento que hoje eu te ordeno, que ameis o Senhor, teu Deus, andes nos seus caminhos e guardes os seus mandamentos e os seus estatutos e os seus juízos, então viverás e te multiplicarás, e o Senhor teu Deus te abençoará na terra a qual passas para possuí-la. Versículo 17 agora. Porém, se seu coração se desviar e não quiseres dar ouvidos e fores, o que está escrito aí na sua Bíblia? Seduzido, e te inclinares a outros deuses e os servires. Então hoje te declaro que certamente perecerás. Não permanecerás longo tempo na terra a qual vais, passando o Jordão, para possuíres. Versículo 19. Os céus e a terra tomo hoje por testemunhas contra ti, que te propus a vida e a morte, a bênção e a maldição. Escolhe, pois, mais alto, escolhe, pois, a vida. Olha que palavra, irmão. Para que vivas, tu e a tua descendência, amando o Senhor teu Deus, dando ouvidos à sua voz e apegando-te a Ele, pois disso depende a tua vida e a tua longevidade, para que habites na terra que o Senhor, sobre juramento, prometeu dar a teus pais, Abraão, Isaque e Jacó. Vamos orar? Feche seus olhos, baixe sua cabeça. Senhor, aqui está a sua palavra. Nós queremos ser confrontados pela tua palavra, Pai, moldados pela tua palavra. Nós queremos ter um coração igual ao teu. Muda, Pai, as nossas dificuldades. Transforma, Pai, os nossos defeitos, que possamos, Senhor, nos quebrarmos, Pai. Que possamos ter um coração
Senhor, nas tuas mãos, para fazer o que o Senhor quer que nós façamos, Pai. Fala conosco, Espírito Santo de Deus. Fala em cada coração que está aqui. Em nome de Jesus. Amém. Amém? Glória a Deus. Irmão, estou muito feliz de poder trazer a palavra para você nessa noite. E é uma oportunidade que você tem de trazer aquilo que Deus tem falado com você. E esse texto, Deus tem falado comigo já há algum tempo. E eu queria que você tivesse seu coração aberto para aquilo que Deus quer falar com você. Quando a gente traz uma palavra, irmão, as pessoas acham que talvez a gente está querendo mandar recado, ou que talvez está sendo duro demais, mas não é. Aquilo que Deus fala conosco, a gente prega, a gente fala. O que Deus está falando com você, meu irmão? O que Deus falou com você nessa última semana, de domingo passado até hoje? Deus tem falado um pouquinho isso comigo, sobre proposta de vida e proposta de morte. Foi esse tema que eu dei para a nossa mensagem de hoje, proposta de vida e proposta de morte. Eu quero falar um pouquinho sobre essa questão da decisão da escolha. Nós podemos escolher certas coisas e nós estamos no mês da preparação. E eu creio que se preparar é uma escolha. Você pode se preparar ou não se preparar. Não é verdade? Não estou certo? Você pode escolher fazer aquilo que é certo, que você precisa fazer, ou você pode fazer algo totalmente diferente. Mas antes de entrar propriamente dito no texto e na interpretação, eu quero trazer um pouco do contexto desse livro de Deuteronômio. Você sabe que Deuteronômio é o último livro do Pentateuco. O Pentateuco são os 5 primeiros livros da Bíblia. Eles vão narrar desde o começo do mundo, quando Deus criou o mundo, depois criou Adão e Eva, e vai falar e vai terminar com a morte de Moisés. E nesse livro, em Deuteronômio, já se passou aquele tempo do deserto. Você se recorda quando Moisés ele liberta o povo do Egito e aí eles passam e o mar se abre na frente deles, depois se fecha atrás deles. Você está comigo? Você se lembra dessa história, dessa parte da Bíblia? E o povo passa 40 anos no deserto. E se você for lá em Números capítulo 14, você não precisa abrir, você pode abrir depois na sua casa. Você vai ver que aquele povo se desqualifica para entrar na terra prometida. Eles começam a criticar e falar mal do Senhor, de Deus. E começam a falar, será que nos tiraram do Egito para morrer no deserto? E Deus fala para Moisés que aquele povo não entraria na terra prometida. Apenas de 20 anos para baixo eles entrariam. Então, do povo que veio do Egito, apenas Josué e Caleb entraram na terra prometida. Todo outro povo que veio do Egito morreu no deserto, porque o coração deles estava distante do Senhor. Eles estavam vendo maravilhas todos os dias. Imagina você ver descendo maná, irmão, todo dia, e você comendo. E você não pode guardar, porque se você guarda, era um alimento que Deus fazia cair do céu para eles. E se guardasse esse alimento, ele estragava. Por quê? Deus queria mostrar àquele povo a dependência, a importância deles dependerem de Deus. Você não precisa guardar, porque eu vou te prover no próximo dia. Olha que coisa maravilhosa. Passando tudo isso, passando esses 40 anos, no final desses 40 anos, antes deles entrarem na terra prometida, Moisés para e vai falar ao povo. Em Deuteronômio vai ser essa coletânea de discursos de Moisés ao povo. A um povo que nasceu no deserto. A um povo que não soube de ouvir falar, mas não viveu, propriamente dito, a libertação do Egito. Está conseguindo entender? É uma nova geração. É uma nova geração que se levanta, que não conhece a história, que viu realmente o maná caindo do céu todos os dias, que viu a nuvem protegendo durante o dia e o fogo protegendo durante a noite, esquentando durante a noite. Isso eles viram. E Moisés começa a contar da história do povo de Israel para essa nova geração. Ele começa a contar nos primeiros capítulos, você pode pegar lá e depois ler. Ele vai começar a contar de tudo que aconteceu, de tudo aquilo que Deus tinha feito com esse povo.
e escolheu esse povo no meio de todos os outros povos da terra. E depois ele começa a falar das leis do Senhor. Você lembra do livro de Levítico? Já leu o livro de Levítico, irmão? Acho que foi o livro mais demorado que eu demorei para ler. Ele vai ter lei por lei. E se acontecer isso, ele vai fazer isso. E se alguém roubar um boi, tem que fazer isso, isso, isso. São diversas leis para poder guiar um povo, organizar um povo que estava nascendo como realmente um país. Já era um povo no meio do Egito. Eles estavam subjugados pelos egípcios. As leis não eram as leis deles, eram as leis dos egípcios. Os juízes eram juízes do Egito. Então, quando Deus começa a dar essas leis ao povo, dá os 10 mandamentos que você deve se lembrar, então Moisés começa a relembrar essa nova geração que não tinha vivido muitas coisas, as leis de Deus. E ele começa a dar algumas novas leis também. E no final do livro, nós estamos lendo o capítulo 30, acaba no capítulo 34, com a morte de Moisés, no capítulo 34 de Deuteronômio. Moisés começa a falar da aliança de Deus para o povo. Se você for pegar no capítulo 29, versículo 1, fala sobre isso. Eles fizeram uma aliança com o povo, logo depois que saíram do Egito. Deus fez uma aliança com aquele povo. E agora estava fazendo uma nova aliança, a qual nós lemos um pouco dela. Diversas vezes em Deuteronômio você vai ouvir isso, ele falando: estou te propondo vida e morte, bênção e maldição. Isso é para aquele povo. Mas nós podemos trazer o princípio de Deus para a nossa vida. Quantas propostas de vida Deus tem te proposto, você se esquece. Quantas propostas de morte nós aceitamos sem pensar duas vezes. Se a gente for pegar no Novo Testamento, existem quase 100 referências de Deuteronômio, irmão. Você pode ver que é um livro tão profundo, tão lindo, traz tantos princípios de Deus falando com o povo através de Moisés. Ele era praticamente um pai falando para uma geração, para um povo: ame ao Senhor, ame ao Senhor. Eu não tenho filhos ainda, como você deve saber, mas quando você lê Deuteronômio, você vê ele como se fosse um pai, um avô, falando para aquele povo: ame ao Senhor. O Senhor está diante de ti para te abençoar, para cuidar de você. Se mantenha firme, se mantenha fiel, busque a Deus verdadeiramente. E é um livro muito importante para os judeus também, tem até a oração do Shema, não sei se você já ouviu falar dessa oração, está em Deuteronômio 6, versículo 4 e 5, é uma oração que eles fazem todos os dias. Então é um texto e é um livro que vai trazer muita base para o povo de Israel até hoje, para os judeus até hoje. E quando Moisés está falando, ele falando de Deus para o povo, ele fala e faz essa dicotomia entre a vida e a morte, a bênção e a maldição. Vamos lá, vamos voltar para o versículo 15, por favor. Deuteronômio 30, versículo 15. Amém? Deuteronômio, capítulo 30, versículo 15 e 16, nós vamos ler apenas. Vê que proponho hoje a vida e o bem, a morte e o mal. Se guardares o mandamento que hoje te ordeno, que esse mandamento que hoje eu ordeno, ele vai falar que ames o Senhor teu Deus, ande nos seus caminhos e guarde os seus mandamentos e os seus estatutos e os seus juízos. Então, se você cumpre a ordenança, o princípio, você é abençoado. Olha o que acontece. Então, viverás e te multiplicarás, e o Senhor teu Deus te abençoará na terra a qual passas para possuí-la. Irmãos, essa diferença, pode voltar lá para os slides, por favor? Essa diferença entre a vida e a morte. Eu quero começar falando um pouco sobre a vida. Quantas vezes Deus nos dá oportunidades de fazer o bem, oportunidades de fazer a escolha certa.
Eu converso muito com os jovens e adolescentes, principalmente da igreja, e eles falam, eu sei o que eu tenho que fazer, só que eu não consigo. Eu sei o que deve ser feito, mas eu não faço. Você é assim também? Você sabe o que deve fazer? A palavra de Deus diz que se você sabe o que tem que fazer e não faz, você peca. Mas existem muitas vezes, muitas situações da vida que a gente escolhe a morte em vez de escolher a vida, quando Deus está nos propondo a vida. Aqui você pode ver, pode passar, por favor. Você pode ver, o povo estava parado, ouvindo Moisés. Os pais deles morreram, porque eles não confiavam em Deus, porque eles pecaram contra Deus. E aquele povo olhando isso, e Moisés falando com eles, fazendo essa aliança, se você for obediente, eu vou te abençoar. O que você acha que aconteceu nos outros livros da Bíblia? Você se recorda? Depois de Deuteronômio vem qual livro? Josué. Josué foi quem sucedeu Moisés. Você deve se recordar disso. Ele que começou a liderar o povo. Ele foi levantado por Deus. Depois de Josué, Josué não prepara ninguém. Então vem a época dos juízes, em que o povo cai em pecado, começa a adorar outros deuses. Você se recorda do ciclo vicioso do livro de Juízes? Eles pecam contra o Senhor, começam a adorar outros deuses. Alguns chegam a sacrificar os próprios filhos. E Deus manda uma perseguição sobre o povo. E o povo é escravizado, é morto, é saqueado. E eles vão para o cativeiro, eles vão para outro país servir como escravo. E aí eles começam a orar. Eles lembram, nós temos um Deus, o único Deus verdadeiro. E aí eles mudam o coração, se arrependem. E quando eles se arrependem e começam a clamar ao Senhor, o Senhor levanta um juiz sobre eles. Uma pessoa que iria libertar o povo, que ia direcionar o povo, era uma liderança política, militar, não era simplesmente um juiz como nós entendemos hoje. Era uma figura, uma liderança que ia sobre o povo. Então quando Deus levantava esse juiz libertava o povo, e o povo voltava a viver bem, voltava para a sua terra. Sabe o que eles faziam? Começavam a pecar. Depois que esse juiz morria, o povo voltava ao pecado, voltava a adorar outros deuses. O que acontecia? Deus mandava perseguição. Eles eram presos, mortos, viravam escravos, aí eles se recordavam de Deus. Você está entendendo que é um ciclo que acontece? Acontece diversas vezes isso no livro de Juízes. E mesmo o povo tendo a palavra de Deus, tendo a aliança de Deus, que se vocês obedecerem, se vocês amarem, ele vai falar sobre isso no versículo que nós lemos. Guardar, ele fala guardar o mandamento. E esse guardar não é simplesmente esconder, irmão, mas é cumprir, é botar em prática. Quantos mandamentos Deus não tem para nós? Traz para a sua realidade, para a tua vida. Quantos mandamentos Deus não tem para a sua vida, irmão? Quantas ordens Deus já não te deu? E me deu também, e nós escolhemos fazer o errado, o contrário, como Jonas. Escolheu ir contra a palavra de Deus e contra a ordem de Deus. E aqui está, ele fala, guarda esses mandamentos. O primeiro mandamento, ame ao Senhor, o teu Deus. Dá um sentido de só existe um Deus, não adore outros deuses. Ame o teu Deus de todo o coração. Você lembra que Jesus vai falar isso também depois, no Novo Testamento? Quando perguntam para ele qual era o maior mandamento, ele fala, ame o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma. Depois ame o teu próximo como a ti mesmo. Você está percebendo que é o mesmo? Ame a Deus, irmão. Esse é o primeiro mandamento que nós devemos ter. Ame ao Senhor verdadeiramente. Depois, ande em seus caminhos. Versículo 16 vai falar sobre isso. Se guardares o mandamento que hoje eu te ordeno, que ames o Senhor teu Deus, ande nos seus caminhos. Quais caminhos você tem andado? Eu tenho andado. Quais caminhos, irmãos? Eu converso com algumas pessoas, ela fala assim para mim, eu não sei porque isso aconteceu comigo. Suas escolhas. Você está sofrendo as consequências da tua escolha. E aí tem gente que gosta de jogar a culpa no diabo, né? Não, isso é coisa do diabo, não sei o quê. Não, irmão. Se você não vigia,
se você não busca discernimento de Deus antes de tomar uma decisão, antes de dar o primeiro passo, irmão, você já está errando. Quando eu preciso andar no caminho do Senhor, se eu olho um caminho, eu sei que não é de Deus, eu não vou andar. Eu não vou aceitar propostas de morte na minha vida. Eu quero aceitar propostas de vida. Eu coloquei essa frase aqui: uma visão madura me livra de consequências futuras. Uma visão madura me livra de consequências futuras. Tenha uma visão madura da tua vida. Madura não somente física ou de idade, mas espiritual também. Quantas decisões nós tomamos sabendo que vai dar errado? Não tem problema sonegar aqui esse imposto, está tranquilo. Não tem problema, a gente dá um jeitinho aqui, a gente paga um dinheirinho e aí libera um carro. Irmão, isso são propostas de morte que nós escolhemos achando que a gente vai se dar bem. E nós estamos com as duas direções e nós escolhemos a errada. E Deus está falando, existe uma proposta de vida, existe a coisa certa a fazer, faça a coisa certa, seja maduro. Tem alguma criança aqui? Não tem, irmão. A criança tem que ficar lá atrás. Aqui só tem adulto. Adulto. Você não é criança, você é adulto. Adulto toma a decisão. Adulto faz a coisa certa. Adulto pensa de forma madura. Dá um amém aí em nome de Jesus. Você está entendendo, irmão? E a gente, em vez de escolher a vida, a gente escolhe a morte. Ele fala: ame o Senhor, ande nos seus caminhos, guarde os seus mandamentos, os seus estatutos e os seus juízos. Esconde a palavra no coração, irmão, para não pecar contra Deus. Quanto da palavra de Deus tem no teu coração? Quanto da palavra de Deus tem na tua mente? Quando você precisa tomar uma decisão, você tem uma palavra de Deus ao teu coração? Um princípio de Deus ao teu coração? Ontem nós estávamos aqui no encontro de casais, e quantos princípios para o nosso casamento foi pregado aqui? Os casais que vieram, eles escolheram investir no casamento, eles escolheram uma proposta de vida. Se você não veio, irmão, por algum problema, por alguma situação, eu não estou te julgando, mas eu estou falando, você perdeu uma oportunidade, você perdeu uma proposta de vida. E fala assim, não, mas eu já vou, nesses negócios de casais já tem 20 anos, meu casamento, isso aí tudo. E aí o casamento só vai descendo, porque não há um investimento. Não há uma decisão, uma escolha de servir a Deus, de crescer como casal. Você está entendendo a palavra em nome de Jesus? E nesse sentido de proposta de vida, eu quero fazer essa diferença, né? Entre consciência e consequência. Consciência e consequência. Quando você vai tomar uma decisão e você é adulto, você vai tomar uma decisão, você tem consciência do que você está fazendo. Você sabe o que você está fazendo. Amém? Não tem criança aqui. Você é um adulto. Quando você toma uma decisão, quando você fala uma palavra que sai da tua boca, não pode ser sem pensar. Tem que ser consciente. Você sabe das consequências daquilo que você está fazendo. Você sabe qual é a maior causa de morte no Brasil hoje, irmão? Você sabe qual é a maior causa de morte no Brasil? Eu peguei para a gente ver. Segundo o Ministério da Saúde, as doenças cardíacas são a principal causa de morte no Brasil, sendo responsável por 30% dos óbitos, o que corresponde a cerca de 400 mil vítimas por ano. Você sabia disso? Se você não cuida da tua saúde, você está fazendo uma escolha. Você concorda comigo? Você quer entrar nessa estatística? Eu não quero, irmão. Minha família tem problema com o coração pra caramba. Eu não quero entrar nisso, não. Eu quero cuidar da minha saúde, porque eu sou adulto, porque eu tenho consciência. Eu quero uma proposta de vida e não uma proposta de morte. Eu quero escolher, eu quero me preparar. Esse é o nosso mês, preparação. Irmão, quando eu entendo que eu preciso pensar nas consequências dos meus atos, eu vou agir de forma sábia, com sabedoria. A sabedoria que vem de Deus. Porque eu sei o que fazer e o que não fazer. Eu sei o que falar e o que não falar. Eu sei o que comer e o que não comer. Eu sei que é mais difícil, mas para mim também é. Foi ontem, amor. Nós comemos no McDonald's.
está tentando cuidar da nossa saúde, estamos aqui treinando para o Kennedy, mas a gente escolhe a morte, irmão. A gente escolhe aquilo que vai trazer prejuízo para a nossa vida. Mas o que eu quero trazer para você, irmão, o teu coração escolha a vida. Escolha amar o Senhor, escolha servir ao Senhor. Não vale a pena negociar os nossos princípios. Não vale a pena negociar a tua vida com Deus, a tua vida com a tua esposa, com o teu marido. Não vale a pena. Então vamos para o próximo. Abra sua Bíblia em Deuteronômio. Nós vamos ler agora o versículo 17. Capítulo 30, versículo 17 e 18. Passa para mim, pode passar. Obrigado. Deuteronômio 30, 17 e 18. Vamos falar sobre as propostas de morte. Moisés falando ao povo, ele fala: porém, se o teu coração se desviar, e não quiseres dar ouvidos, e fores seduzido, e te inclinares a outros deuses e os servires, então hoje te declaro que certamente perecerás. Não permanecerás longo tempo na terra, a qual vais, passando o Jordão, para possuires. Bota o slide para mim, por favor. Obrigado. Você percebe que tudo começa no coração, irmão. Tudo começa no coração. A palavra de Deus em Provérbios 4, 23 diz: sobre tudo o que se deve guardar, guarda o coração, porque dele procedem as fontes da vida. Tudo começa no teu coração, irmão. Você está guardando, colocando guarda, como o bispo diz, colocando guarda no teu coração. O texto fala para um povo: se o teu coração se desviar e não quiser dar ouvidos, se você não quiser dar ouvidos à repreensão, ao confronto, a pessoas que te amam, querem o teu bem, os teus pais, teu discipulador, tua discipuladora, os teus pastores, que falam ao teu coração, e forem seduzidos, irmão. Eu entendo que é uma situação que a pessoa ela vai consciente e ela gosta disso, dessa sedução do pecado. Nosso coração gosta disso, daquilo que o pecado pode dar, o prazer momentâneo que leva para a morte. E te inclinares a outros deuses e os servires. Talvez você fale para mim: mas eu não adoro outro Deus, eu sirvo somente a Jesus. Mas existem deuses que nós colocamos na frente de Deus, como um relacionamento, como um trabalho, uma posição, uma carreira, dinheiro, fama, que se tornam Deus, e nós adoramos isso. Eu adoro como falam o meu nome na igreja, porque eu sou o líder da não sei o que, não sei o que. Irmão, se o teu coração está se inclinando a outros deuses, está errado. Se te inclinares a outros deuses e os servires, aí ele dá consequência. Então hoje te declaro que certamente perecerás. Não permanecerás longo tempo na terra a qual vais, passando o Jordão para possuires. Nós sabemos, irmão, que é ruim, que é coisa errada a fazer, a gente faz. Não é verdade? Quantas e quantas vezes nós sabemos o que temos que fazer e não fazemos? E o que eu estou te apresentando hoje é uma proposta de vida e uma proposta de morte. Você escolhe. Você escolhe, irmão. Pensa nisso, na tua vida espiritual, no teu relacionamento com Deus, na tua intimidade com o Senhor. Quantas vezes você para buscar a Deus, para ouvir a voz de Deus? Sempre que eu e o bispo a gente conversa toda semana. Ele me pergunta: o que Deus tem falado com você? Eu fiz essa pergunta agora há pouco. Ele fala para mim: o que Deus tem falado com você essa semana? E nós começamos a compartilhar aquilo que Deus tem falado no coração dele, aquilo que Deus tem falado no meu coração. Isso é tão maravilhoso. E são coisas às vezes simples, irmãos, mas que Deus mostra, Deus trata, Deus cura. Todos nós temos dificuldades. Só que a gente fala: não, isso é muito difícil. Você não conhece o meu passado, você não sabe o que eu vivi. Nós já ver isso já. Vamos para o versículo 19.
Então, primeiro, proposta de vida. Segundo, proposta de morte. Terceiro, a sua decisão impacta as próximas gerações. Abra aí, Deuteronômio 30, 19 e 20. Glória a Deus, irmão. Está acordado? Amém? Vamos lá. Os céus e a terra tomam hoje por testemunhas contra ti. Olha esse texto. Os céus e a terra tomam hoje por testemunhas contra ti, que te propus a vida e a morte, a bênção e a maldição. Você não pode falar assim, eu não tive escolha. Eu não tive escolha. Não, você teve escolha. Não, mas você não sabe. Não tinha o que eu fazer. Tinha. Fica quieto, fica quieta. Não precisava ter falado, não precisava ter brigado, não precisava ter feito o que você fez, sabendo que ia dar errado. Deus está falando para esse povo, os céus e a terra, eles são testemunhas contra eu e você, que eu te propus a vida e a morte, a bênção e a maldição. E olha o que Moisés fala, irmão, por isso que eu falo, parece um pai falando para um filho, escolhe a vida. Ele fala, escolhe pois a vida, no versículo 19, escolhe pois a vida, irmão, escolhe pois a vida, não escolha a morte. A morte a princípio parece ser melhor, parece ser o que eu vou me dar bem, mas o final é de morte, você sabe disso. Moisés vira para esse povo e fala, meus filhos, aqui já é da minha parte, né? Escolham a vida, escolham, não se desviem do Senhor, não vale a pena, não vale a pena. Nada nesse mundo pode te recompensar mais do que Deus. Ele já te deu a vida eterna. Nada pode te dar a vida eterna. Ninguém pode te dar a vida eterna. Nada que você tenha ou possua pode te dar a vida eterna, e Ele já te deu. Se você creu no seu coração e confessou com a tua boca, a Bíblia diz que você é salvo. Vamos continuar. Escolhe, pois, a vida, para que vivas tu e a tua descendência, amando o Senhor teu Deus, dando ouvidos à sua voz e apegando-te a Ele, pois disso depende a tua vida e a tua longevidade, para que habites na terra que o Senhor, sobre juramento, prometeu a dar a teus pais, Abraão, Isaque e Jacó. Escolhe, pois, a vida. E ele fala, isso vai, cadê? Para que vivas tu e a tua descendência. Quantas decisões de morte você toma que afeta a tua descendência? Ah, mas eu não tenho filhos ainda. Eu também não tenho, irmãos. Mas existem decisões que você está tomando agora, antes de ter filho, que vai afetar a tua descendência. Com quem que você vai casar? Como é que é a tua vida? Como é que é a tua saúde? Como é que é a tua vida financeira? Se prepare. Busque ao Senhor, busque a direção de Deus. Você que já é casado, já tem filhos, as tuas decisões, elas vão impactar nos teus filhos. Eu gosto muito quando meu pai conta a história da família dele. Meu bisavô morreu por conta de drogas, rapé. Meu avô por conta do cigarro e da bebida. E quando minha avó, ela aceitou a Jesus e falou, chega, se meu marido quiser para o inferno, ele vai, meus filhos vão para o céu. Depois o meu avô se converteu. Serviu aqui na igreja, até o último dia de vida dele, literalmente. Terça ele estava aqui, quarta-feira ele foi se encontrar com o Senhor. Mas irmãos, quando meu pai e meu tio aceitaram o Senhor, isso mudou. Meus pais não vão morrer por conta de drogas, eu não vou morrer por conta de drogas, meus filhos não vão morrer por conta de drogas, porque nós nos posicionamos, escolhemos a vida. Agora leva isso para outras áreas da tua vida, irmão. Como é que você resolve teus problemas? É como os teus filhos vão resolver os problemas deles. Como é que você busca a Deus? É como os teus filhos vão buscar o Senhor. Você realmente busca a Deus? Ou você busca a Deus de qualquer jeito, de qualquer forma, quando dá? Ele está te olhando, quando fala assim, vamos para a igreja. Como é que é a tua reação? Vamos buscar a Deus, qual é a tua reação? Eles estão te olhando. Eles estão te imitando, irmão.
Está conseguindo entender que isso vai afetar as futuras gerações? Vai afetar os teus filhos, os teus netos. Quantos filhos de pastores não querem a Deus? Quantos? Eu conheço filhos de pastores que viveram milagres, irmão. Eles acreditam que Deus existe, mas não querem Deus. Para viver igual meus pais, eu não quero Deus. Para ter um casamento igual ao dos meus pais, eu não quero casar. Prefiro estar solteiro. Quantos viram homossexuais? Por conta de escolhas, sua e minha, que a gente faz, todos os dias. Estar aqui na igreja, irmão, você está escolhendo a vida. Você podia estar em qualquer outro lugar, eu também. Você podia estar fazendo outra qualquer coisa, e eu também. Só que nós escolhemos buscar a Deus. Nós escolhemos ser confrontados pela palavra, que dói. Doeu em mim, dói em mim, irmão. Quando eu penso nas minhas dificuldades, nos meus pecados, eu falo, Deus, eu quero te buscar. Eu quero estar mais próximo, eu quero estar mais íntimo. Você está entendendo, irmão? Em nome de Jesus. Esse texto falou muito ao meu coração. Escolhe, pois, a vida, para que vivas tu e a tua descendência. Ele fala, amando ao Senhor teu Deus, dando ouvidos à sua voz. Você está ouvindo a voz de Deus, irmão? Apegando-te a Ele. Em outras versões vai estar ligado a Ele, junto a Ele. E aí eu penso na palavra legado. Tem muitas pessoas que querem deixar um legado. Eu quero ser a pessoa que bateu esse recorde nesse esporte, nesse jogo, o que for. Eu quero que as pessoas olhem e lembrem de mim como eu era bom, como eu cuidava dos pobres. Isso não é legado, irmão. Legado não é aquilo que você deixa para as pessoas. Legado é aquilo que você deixa nas pessoas. Eu não sei de quem é essa frase, mas ela falou comigo. Legado não é aquilo que você deixa para as pessoas. Uma casa não é legado, irmão. É porque você sabe que inventário é caro e boa parte desse dinheiro vai para o governo. Agora, o que você deixou nos seus filhos, como eles amam a Deus do jeito que você ama, isso ninguém pode tirar deles. O legado que você deixa na tua casa, na tua família, uma família que busca o Senhor, que escolhe não pecar, que escolhe dizer não para as dificuldades, para o pecado, para as coisas fáceis da vida. Eu não estou falando que você não vai pecar, irmão. Não é isso. Mas é conscientemente escolher estar mais próximo de Deus. E aqui vale ressaltar a parte de livre-arbítrio e livre-agência. Eu não estou falando de salvação, irmão, porque salvação, todos nós iríamos para o inferno, você deve saber disso. O livre-arbítrio, ele fala que nós temos consciência, nós temos escolha de ser salvos ou não. E nós não cremos nisso aqui no Projeto de Deus. A graça de Deus, o Espírito Santo te escolheu e você está aqui hoje. Você está buscando a Deus, só que Ele te dá a livre agência. Quer você escolher se você está santificado ou não, se você está servindo ou não, se você está investindo no teu casamento ou não. O que você mais aprende quando você está numa vida com Deus é que Deus é justo. Deus é justo, irmão. Aquilo que você plantar, você vai colher. Por mais que você plante aquilo que você nem quer, nem entenda que está plantando, você vai colher. Quando você planta, investir no teu casamento, você colhe. Quando você planta, investir em vidas, em discipular pessoas, você colhe. Quando você discipula o teu filho, a tua filha, você vai colher. Você está entendendo, irmão? Dá um glória a Deus, em nome de Jesus. Não deixe legado financeiro apenas. Deixe legado dentro do coração das pessoas, dos teus filhos, da tua família, dos teus amigos, dos teus colegas de trabalho. Que eles lembrem de você e glorifiquem a Deus. Verdadeiramente era filho de Deus. Verdadeiramente era uma filha de Deus. Depois de ouvir tudo isso, você pode falar para mim que é muito difícil. Que eu não conheço a tua história, que eu não sei o que você passou. Realmente, irmão, eu não sei o que você passou. Você não sabe o que eu passei. Só que, vamos para a palavra de Deus? Deuteronômio 30 ainda, vamos ler do versículo 11 ao 14. Abra comigo, por favor, se você puder grifar esses versículos que nós estamos lendo. Para terminar a palavra dessa noite. Primeiro foi proposta de vida. Segundo, proposta de morte. Terceiro, a sua decisão impacta as próximas gerações. E quarto, a palavra está próxima.
cumpre-a. Deuteronômio capítulo 30, versículo 11 até o 14 vai dizer assim: porque este mandamento que hoje te ordeno não é demasiado difícil, ou seja, não é muito difícil, nem está longe de ti, não está nos céus para dizeres: quem subirá por nós aos céus, que nolo traga e nolo faça ouvir, para que o cumpramos? Nem está além do mar, para dizeres: quem passará por nós além do mar, que nolo traga e nolo faça ouvir, para que o cumpramos. Presta atenção agora no texto. Pois essa palavra está muito perto de ti. Vou repetir, irmão. Está com o ouvido aberto aí? Pois essa palavra está muito perto de ti, na tua boca e no teu coração, para cumprir. Amém, irmão? Hoje você tem o Espírito Santo de Deus. Ele te incomoda, ele te direciona, ele te dá discernimento. Quando você tem intimidade com o Senhor, ele te mostra o que fazer e o que não fazer. Como eu falei antes, nós somos adultos, nós também sabemos o que é certo e o que é errado. Nós temos a palavra de Deus. Está perto, não está longe, irmão. O Senhor está perto de você, Ele quer falar contigo, Ele quer te direcionar. Eu fico pensando quantas decisões erradas eu tomei, por não ouvir a Deus, por não conhecer a sua palavra, por ter um orgulho tão grande no meu coração de eu sei o que eu estou fazendo. Quando a gente é adolescente, a gente tem um pouquinho mais disso, né? Creio que todos aqui já foram adolescentes ou são adolescentes. E hoje eu tenho falado para Deus: Deus, eu quero a tua vontade, eu quero do teu jeito, eu não quero do meu jeito, eu não quero fazer aquilo que eu acho melhor na minha verdade. Deus, eu quero fazer a tua vontade, eu quero cumprir com a tua palavra. Por mais que isso me traga dificuldades, problemas no presente, eu creio que no futuro eles me trarão vida. Eu escrevi uma frase para dar uma resumida em toda essa palavra, que ela diz assim: fazer a escolha correta pode me privar de prazeres e desejos momentâneos, mas me livrará de consequências eternas. Fazer a escolha correta pode me privar de prazeres e desejos momentâneos, mas me livrará de consequências eternas. Quantas consequências nós temos, né, irmão? Agora tem uma consequência que é eterna, que é perder a salvação. É não buscar a Deus. O tempo está passando, irmão. Esse tempo que você está vivendo não vai voltar mais. Esse tempo que nós estamos na palavra não vai voltar. Quanto tempo nós perdemos eternamente vivendo para nós mesmos, vivendo até para o diabo, vivendo para as pessoas e não vivendo para Deus, não escolhendo ao Senhor, não escolhendo estar próximo, íntimo, amando a Deus. Um prazer momentâneo, um desejo momentâneo é passageiro, irmão. Estava ouvindo até um rapaz falar no Instagram sobre quando você está com o teu filho e está no celular, você está perdendo esse momento. Quando você está na igreja, agora já é da minha parte, está no celular, irmão, você está perdendo esse momento. Você não está enganando a mim ou qualquer outra pessoa, você está se enganando. Deus quer falar com você, Deus quer agir na tua vida, Deus quer tratar as tuas feridas, irmão. Tratar a ferida dói, mas quando nós estamos curados, nós podemos curar. Quando nós estamos curados, nós conseguimos servir, fazer o nosso melhor, mostrar Jesus. Irmão, o meu coração, o meu desejo para você é esse. Você vive uma vida abençoada, uma vida próspera. Essa promessa, essa aliança foi com aquele povo. Mas é um princípio de Deus. A obediência gera bênção. A obediência gera prosperidade. A desobediência não gera bênção, gera maldição. Você sabe disso. Mas meu desafio para você é que você
Cumpra aquilo que você já sabe. Faça aquilo que você já sabe. Cuide da tua vida espiritual. Cuide do teu casamento. Cuide da tua vida financeira. Estava conversando com o pessoal do discipulado e eu estava falando exatamente sobre isso com eles, sobre esse texto. Eu estava falando, aquele que aprende com o erro dos outros, ele é sábio. Olha para o erro dos outros, irmão. Não erra na mesma coisa. Não erra naquilo que teus pais erraram. Não escolha andar no mesmo caminho que teus pais erraram. Aquilo que eles acertaram, faça igual. Mas o que eles erraram, faça diferente. Você quer ter uma vida financeira abençoada? Olhe para pessoas que têm uma vida financeira abençoada. Não faça loucura financeiramente. Não entre em dívidas que você não pode pagar. Não dê um passo maior do que a sua perna. Irmão, isso é um princípio. Isso é um princípio financeiro. Agora leva para outras áreas da tua vida. Para espiritual, se você não busca a Deus, você não vai ter intimidade, irmão. Se você não busca discernimento, você não vai ter discernimento. Você vai cair em armadilhas do diabo. Armadilhas. E você achando que é uma proposta de vida, você cai numa proposta de morte. Achando que está fazendo a coisa certa. Lemos esse texto hoje. Eu e o Ramalho. Às vezes com o coração até puro. Achando que está fazendo certo e não está. Porque não está fazendo a vontade de Deus. Vamos orar em nome de Jesus? Feche seus olhos, abaixe sua cabeça. Foi bastante conteúdo, mas Deus sabe que o meu coração foi compartilhar aquilo que Deus tem falado comigo. Eu tenho tentado fazer escolhas de vida, mesmo que elas me custem tempo, investimento. No presente, eu sei que elas vão me trazer bênçãos no futuro. Você está aqui hoje, irmão, você está plantando. Está plantando na tua vida, nas tuas próximas gerações, na igreja do Brasil, irmão. Se você realmente tem vivido Cristo, você tem plantado, escolhido vida para o nosso país também. Vamos orar. Senhor, essa palavra pode parecer tão dura, mas nós queremos viver essa realidade, esse princípio. Como a tua palavra diz, está tão perto de nós, está no nosso coração, o teu Espírito Santo está em nós. Nós já sabemos o que temos que fazer, Pai. Nós não estamos presos na nossa vontade, no nosso desejo, nas nossas escolhas. Mas nós queremos quebrar isso em nome de Jesus. Nós queremos a tua vontade, Pai. As tuas escolhas, o teu direcionamento, o teu caminho. Nós queremos ouvir a tua voz, Senhor. Fala com cada um de nós em nome de Jesus. Que possamos escolher a vida. Que possamos escolher bênçãos, Pai, que vem de ti, não bênçãos desse mundo. Não aquilo que o mundo acha que é correto, que é certo, que é o melhor a ser feito. Não, Pai. Nós queremos aquilo que o Senhor fala, que é o melhor. Nós queremos ter uma vida abençoada, próspera perante ti. Nós queremos ter um relacionamento, casamentos, que são referenciais de Cristo, que glorificam o teu nome. Nós queremos ter filhos que te amam, que te servem, que te buscam, que vão aprender a te amar conosco, Pai. Nós queremos que as pessoas olhem para nós e vejam o Senhor refletindo, Pai. Nas nossas atitudes, nas nossas palavras, o Senhor vai falar com outras pessoas também, Pai. Essa é a nossa vontade. Quebra, Pai, orgulhos nessa noite, quebra ego nessa noite. Cura e trata feridas, Senhor. Feridas de tantos anos. Raízes de amargura que só separam o teu povo. Nós queremos escolher o perdão. Nós queremos escolher o amor. Nós queremos escolher vida. Porque em ti nós temos vida e vida em abundância, Jesus. Senhor, nós queremos mais de ti. Que o Senhor possa encontrar em nós verdadeiros adoradores.
corações que realmente te buscam e querem fazer a tua vontade, em nome de Jesus. Amém. Queria chamar o pessoal do louvor aqui na frente. Eu gostaria de fazer mais uma oração. Gostaria que todos continuassem de olhos fechados, cabeça baixa. Eu não sei se é a sua primeira vez aqui na nossa igreja ou se talvez é a primeira vez em uma igreja. Mas a palavra de Deus nos ensina que nós devemos entregar a nossa vida a Jesus. Dinheiro é passageiro. Coisas, pertences, materiais são tão pequenos, passam com o tempo. Deus quer o teu coração. Se você nunca entregou seu coração ao Senhor, peço que todos estejam de cabeça baixa. Esse não é um momento de curiosidade. Mas se você hoje quer entregar a sua vida a Jesus, não é a mim, não é a essa igreja, não é. É a Jesus. Eu quero fazer uma oração. Eu quero que você repita essa oração junto comigo. É simples assim. É só repetir uma oração. Crer no teu coração, falar com a tua boca e você é salvo. Se você quer nessa noite, repita comigo. Senhor Deus, eu entrego a Ti a minha vida. Eu entrego a Ti o controle da minha vida. Eu creio em Ti. Eu creio que o Senhor morreu na cruz pelos meus pecados. Transforma a minha vida. Me ajuda a escolher a vida nas minhas escolhas e decisões. Em nome de Jesus. Amém. Todos de olhos fechados ainda, cabeça baixa. Se você fez essa oração hoje pela primeira vez, eu gostaria que você somente levantasse a sua mão. Eu queria orar por você. Alguém em nosso meio hoje que fez essa oração pela primeira vez? Se você já entregou a sua vida, você não precisa fazer novamente. Mas se hoje você entendeu que é só com Jesus que você consegue viver, eu gostaria que você levantasse a sua mão. Eu só vou orar por você. Tem alguém que nessa noite fez essa oração? Glória a Deus. Eu vou orar novamente. Senhor, obrigado por essa palavra. Que essa palavra não seja roubada dos nossos corações, Pai. E que nessa semana nós possamos escolher vida. Escolher a Tua vontade. Do Teu jeito, Pai, não do nosso jeito. Fala conosco em nome de Jesus. Amém. Fique de pé em nome de Jesus. Vamos louvar o Senhor.